Tenho ouvido só falar do teu poder. Quanto tempo eu te sirvo sem te conhecer, esse Deus desconhecido de quem tanto ouço falar. Ele derrubou muralhas, esse Deus abriu o mar. Mas do que me adianta? Mais do que me adianta? Com os meus lábios te adorar. Com os meus lábios te adorar. Se a minha vida, ó Deus, se a minha vida, ó Deus, não te glorificar, não te glorificar. Sei que o tempo não mudou. Sei que o tempo não mudou. A força do teu poder. A força do teu poder. Deus, eu sei que tu és grande. Deus, eu sei que tu és grande. E eu vim te conhecer. E eu vim te conhecer. Amém. Abra os olhos. Aproveitando aqui a deixa da canção. Boa noite, gente. Deus, eu sei que tu és grande e eu vim te conhecer. E se a gente voltar aqui no início da canção, olha que interessante. Tenho ouvido só falar do teu poder. Quanto tempo eu te sirvo sem te conhecer. Você sabe que há uma diferença muito grande entre você ter informações a respeito de Deus e você conhecer a Deus. A maioria das pessoas tem informações pela Bíblia, por livros, porque ouviram de outras pessoas, mas elas mesmas nunca tiveram uma experiência pessoal com Deus. É forte isso, né? Como é que alguém, um ser humano, pode ter uma experiência pessoal com Deus? Mas nós vamos mostrar para você na Bíblia que um dos nomes mais conhecidos da história, na Bíblia, ele passou por essa situação, porque ele ouvia falar sobre Deus, mas ele não conhecia Deus. Todo mundo aqui já ouviu falar de Jó, sim ou não? Quando você lembra de Jó, você lembra de alguém que o que muito? O que aconteceu muito? Jó sofreu muito. Tem gente que inclusive fala: pô, fulano, você tem a paciência de Jó. Por quê? Porque Jó sofreu demais. Jó, se você pegar o início da história de Jó, do livro de Jó, você vai ver que ele era um homem muito justo, muito correto, muito fiel, muito temente, que andava, que se conduzia de uma forma muito correta. E por que razão Jó se conduzia de uma forma correta? Porque ele tinha informações de que existia um Deus e de que esse Deus julgava todas as coisas, via todas as coisas, que todo ser humano um dia teria que prestar contas diante desse Deus. Então, só por saber disso, só por ter essas informações sobre Deus, então ele tomava cuidado em como se conduzia, porque ele não queria aborrecer esse Deus que ele cria nele, mas ele mesmo, Jó, não o conhecia. Bispo, como é que ele não conhecia? Jó foi um homem de fé. Mas foi o que ele disse no final do livro de Jó.
Lá no capítulo 42, no versículo 5, ele diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Ou seja, ele declara que antes ele só ouvia falar de Deus, mas quando ele disse isso, nesse momento ele expressou o seguinte: agora não, agora eu o conheço por experiência pessoal. Amém, pessoal? E como foi que isso aconteceu? Isso aconteceu porque quando Jó vivia em justiça, andava em justiça, a Bíblia diz que o mal tocou na vida de Jó, causando uma destruição total e completa. Ele perdeu família, ele perdeu bens e por último ele perdeu a saúde. E a Bíblia deixa bem claro que foi porque o mal tocou na vida de Jó. E ele era um homem bom. Quantas pessoas não ficam também se questionando: poxa, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que o mal acontece comigo se eu não sou uma pessoa má? Por que coisas ruins acontecem comigo? Então, quando isso aconteceu com Jó, Jó passou a buscar a Deus, passou a questionar. A Bíblia diz que Jó chegou ao ponto de amaldiçoar o dia do nascimento dele. Por que eu nasci? Por que eu vim ao mundo? E ele começou a questionar a Deus: onde está o Senhor? E no meio desse questionamento, Deus, o próprio Deus, falou com Jó e se revelou para ele. E quando ele teve uma experiência pessoal com Deus, não alguém falando de Deus para ele, mas ele ouvindo o próprio Deus, então ele disse isso no final do livro de Jó: como ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. E olha o que vem logo em seguida no versículo 6: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, quando ele teve uma experiência pessoal com Deus, ele pôde perceber o quão Deus é grande e o quão insignificante ele era. Ele se viu pequenininho, ele se viu insignificante, e ele então se humilhou diante de Deus, e foi quando a Bíblia diz que Deus então restaurou a vida de Jó e lhe deu em dobro tudo o que ele havia perdido. Amém, pessoal? Então, é justamente quando uma pessoa também se humilha diante de Deus e reconhece a insignificância dela, o quão pequena ela é, e ela se humilha. Ele disse que ele se viu abominável diante de Deus. Então, quando uma pessoa se humilha diante dele, é nesse momento que o próprio Espírito de Deus vem e toca na pessoa para mudar a história dela também. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei quem tem problemas maiores ou menores, quem aqui tem um caso considerado impossível, eu não sei. Eu sei que se você também fizer o que Jó fez, e agora você buscar a Deus de todo o seu coração, e você se humilhar diante dele, o Espírito de Deus também vai tocar na sua vida, porque ele é o mesmo, e você nessa noite vai ter uma experiência pessoal com ele. Porque uma coisa é você ouvir a gente abrir a Bíblia e dizer: ó, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus faz isso, Deus faz aquilo outro, você receber informações, e outra coisa é ele falar com você, e é isso que nós queremos para você nessa noite. Amém? Você crê? Você crê que Deus está aqui? Então nós vamos buscar a ele agora. E olha, não fique dependendo da minha oração. Você pode falar com Deus e ele vai te ouvir tanto quanto me ouve.
Ah, bispo, mas eu até agora de tarde eu estava vivendo uma vida torta, uma vida errada. Não importa, se você entrou por essas portas é porque Deus permitiu, e se você o invocar com sinceridade, Ele vai te ouvir agora, e Ele vai tocar em você. E assim como está escrito que Deus restaurou a vida de Jó, e todas aquelas mazelas que estavam na vida de Jó foram levadas para longe dele, Deus vai tocar em você, e se tiver um mal na sua vida, vai sair também. Você crê? Então levante as suas mãos. Se você crê, levante as suas mãos, feche os seus olhos e faça dessa canção, desse refrão, a sua oração. Me faz te conhecer, me faz te conhecer, transforma a minha vida, transforma a minha vida, faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações, não quero informações. Se materializa em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus, quem não conhece a Deus, recua na batalha, mas quem conhece vai em frente, pois Ele não falha. Quem conhece ao Senhor, na vida será sempre um vencedor. Quem conhece ao Senhor, na vida será sempre um vencedor. Ah, minha amiga, meu amigo, fale com Ele agora. Fala: meu Deus, eu não vim aqui para buscar mais informações, mas eu quero ter uma experiência pessoal com o Senhor. Eu reconheço a minha insignificância, eu reconheço o quanto eu sou pequeno, e que o Senhor é grande. O Senhor é o Alfa, é o Ômega, é o Deus Todo-Poderoso, é o Criador de tudo que os nossos olhos veem e até do que não podemos ver. Mas eu te quero. Isso, eu estou falando aqui, mas você não precisa repetir as minhas palavras. Fale com as suas palavras, com a sua mente. Isso, diga para Ele, fale com Deus agora. Se o Senhor está nesse lugar, então se revela para mim. Eu não quero viver de informações, eu não quero apenas informações, eu quero conhecê-lo de fato e de verdade. Eu quero falar do Deus que eu experimentei, do Deus que eu provei. Então, meu Deus, toca na minha vida nesta noite, arranca da minha vida o mal, arranca a dor, arranca, meu Pai, tudo aquilo que tem me feito sofrer. Eu me entrego ao Teu poder, eu me rendo ao Senhor, mas não me deixe sair daqui do mesmo jeito. Isso, fale com Deus. Oh, meu Pai querido e amado, nós estamos falando do Senhor. O Senhor é invisível, mas é real. O Senhor é Espírito. O Senhor está neste lugar. Eu tenho certeza que o Senhor está aqui. Então, meu Pai, nós não podemos aceitar a ideia de que essas pessoas saiam daqui do mesmo jeito, como se tivessem estado na presença de uma imagem de gesso, de um Deus criado por mãos humanas. Não, meu Pai, tem que ficar patente, claro, evidente, que esta pessoa teve uma experiência com o Deus vivo, com o Deus verdadeiro, com o Deus Todo-Poderoso, aquele que ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado e o assenta ao lado dos poderosos, aquele que restaura, meu Pai, o ferido, o caído, o sofrido, e torna tudo novo. Então toca, meu Pai, na vida de cada um aqui. Ouça o meu clamor, ouça o clamor deste povo. Clame a Ele, minha amiga, meu amigo. Fique à vontade, fale com Deus. Me faz te conhecer, transforma a minha vida, faz os meus olhos verem o que
que não viram ainda. Não quero informações, se materializa em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus recua na batalha, mas quem conhece vai em frente, pois Ele não falha. Quem conhece ao Senhor, na vida será sempre um vencedor. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.